Olá, hoje é terça-feira, 17 de setembro, e nós estamos aqui com Helder, do grupo de energia aqui do Instituto de Economia, nosso conhecido já participou aqui de outros podcasts do grupo. E o tema não podia deixar de ser, né, o atentado ocorrido na Arábia Saudita, né, que abalou aí o mundo do petróleo. Os preços subiram barbaramente ontem, causaram uma grande preocupação. Hoje parece que já houve algum recuo, mas realmente foi um choque, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Helder, aí, sobre qual é o tamanho do estrago aí produzido por esse atentado, o que isso impacta aí em termos de produção, do mercado de petróleo, dos preços no mercado internacional. Como é que você está vendo isso aí? Bom, boa tarde. Um evento como esse sempre causa uma certa preocupação com relação às condições que a gente vai ter daqui para frente do equilíbrio de oferta e demanda no mercado de petróleo. Obviamente que oferta e demanda, como qualquer mercado, são importantes também no mercado de petróleo, mas aqui a gente tem associação sempre do componente geopolítico, que é fundamental, claro, nesse mercado, como todos sabemos. Né? Então, há uma certa, entre aspas, novidade nesse atentado, que revelou, de certa forma, uma vulnerabilidade das instalações de petróleo em regiões importantes, estratégicas, e isso, de certa maneira, vai ser uma inflexão com relação às condições operacionais de segurança de instalações desse tipo. Acho que não só na Arábia Saudita, mas isso vai também ser estendido a toda a região, com certeza, e eventualmente até outras regiões do mundo. Felizmente no Brasil a gente não tem, né, episódios de atentados dessa natureza, mas o fato é que ontem os preços subiram muito, né, e um aumento muito grande para um dia só, alcançaram $69 o barril. Hoje abriu já baixando um pouquinho, 68, está oscilando ainda entre 65 e 66. Né? A questão agora, nesse momento, qual vai ser o comportamento do preço, e isso vai depender, sobretudo, da sinalização da Arábia Saudita com relação à recuperação da normalidade das operações daqui para frente. Hoje mesmo, na Arábia Saudita, já foi anunciado que isso será questão de semanas e não de meses. Né? Então, nessa perspectiva, talvez isso até explique uma certa acomodação hoje dos preços do mercado internacional do petróleo. Quer dizer, o impacto ontem foi muito grande, mas hoje está relativamente calmo. Eu atribuo um pouco essa calma, né? Pode ser que mude alguma coisa, mas essa sinalização de que você vai restaurar as condições de oferta num prazo relativamente curto, deve estar acalmando o mercado internacional. Porque se for uma questão de semanas, vai ser, digamos assim, o efeito sobre o preço tende a ser bastante passageiro, imagino. Certamente. Eu lembro que o petróleo é uma commodity cuja volatilidade dos preços é da natureza desse mercado. A gente pode lembrar que nos últimos 12 meses o petróleo teve entre 50 de mínimo e 85 de máximo. Ou seja, muito mais, na verdade, o máximo foi muito maior do que nos últimos 12 agora. Meses a gente já teve registros de dias e semanas com preço bem mais elevado. Então, a questão e a preocupação ontem, se o atentado e a ruptura da oferta da Arábia Saudita iria representar, né, uma escalada de preços daqui para frente. Aparentemente, hoje as coisas estão mais calmas. Helder, deixa eu mudar aqui um pouquinho para Brasil, né? Supondo que esse fenômeno seja realmente questão de semanas, né?
A gente tem uma questão aqui do preço dos derivados aqui do Brasil, né? Qual é a sua impressão de que esses preços, essa alta temporária, ela seria repassada para os preços domésticos? Você acha que deveria ser? Ou a Petrobras deve aguardar antes para ver se é temporário ou não? A própria Petrobras ontem, no final da noite, anunciou que não iria repassar por essa razão. Por essa razão. Ou seja, vai esperar para ver. Dado que foi um episódio, não reflete totalmente uma condição estrutural de mudança do mercado, das condições de oferta e demanda, em um episódio, né, eu acho que seria correto esperar, observar para verificar se haverá efetivamente uma mudança de patamar de preço ou não. Acho que não faria muito sentido repassar esse componente, que inclusive tem uma dimensão especulativa também que é grande, já para o mercado doméstico. Acho que tem sido feito um correto alinhamento do preço no mercado doméstico com relação ao mercado internacional. Alinhamento não quer dizer que haja, na verdade, transparência suficiente, porque eu acho que ainda não existe transparência suficiente nos critérios de formação de preços, nem com relação a uma periodicidade, porque a gente não sabe exatamente em que momento a Petrobras vai marcar ou remarcar os seus preços, mas é correto o princípio, né, de alinhar o preço ao mercado internacional. Mas explica isso aqui para a gente, quer dizer, os preços brasileiros estão alinhados com os internacionais? Como é que isso funciona? Quer dizer, o preço da gasolina, do diesel, do óleo combustível, etc., refletem uma média do internacional ou tem alguma liderança? Não, então, por isso que eu uso o termo alinhado, porque na prática a gente não conhece como a Petrobras efetivamente marca o preço. Mas de 2016 para cá, os preços derivados que saem das refinarias, se você pegar a curva do comportamento desses preços de 2016 para cá, você vai ver que ela acompanha a curva da flutuação tanto do preço do petróleo bruto quanto dos derivados. A partir da refinaria, depois você tem uma série de elementos de composição do preço até chegar ao consumidor final. Tem a distribuição, tem a margem da distribuição, tem a revenda, a margem da revenda e todos os tributos. Então, evidentemente que ao longo da cadeia, essas outras parcelas elas vão sendo adicionadas. Mas a gente, assim, comparado com períodos anteriores, a gente pode afirmar que hoje existe um certo alinhamento, né, por isso que eu uso a expressão alinhamento dos preços à flutuação, e que varia de acordo com a periodicidade que a Petrobras elege, de acordo com seus critérios, até porque ela é monopolista no refino, para repasse dessas flutuações para os preços que ela cobra depois para a distribuição. Anderson, você tocou num ponto aí que me provocou uma curiosidade. Porque você falou de tantas coisas que vêm acima do preço na porta da refinaria, né? Assim, grossíssimo modo, assim, uma ordem de grandeza, assim, o preço final seria quanto por cento? O preço da refinaria aí depende de estado para estado. Sei. Né? Uma ordem de grandeza. Eu diria que em torno de 40%, o preço da refinaria com relação ao preço final para o consumidor está entre 40% e 50%. Depois você tem uma cadeia importante. Mas essa cadeia, como essa cadeia não tem a ver com o preço do petróleo, deve servir com um certo colchão. Uma margem mais ou menos estável, quer dizer, a flutuação para o consumidor, na verdade, você pode ler a partir da flutuação sem dúvida. Mas amortecida por essa parte. Claro, um aumento na refinaria de 50%, por exemplo, o hipotético não pode se refletir em 50% do consumidor. Isso, claro. Essa pergunta. Helder, obrigado aí pela conversa, foi ótimo.